Fala, gente, canal Tricolaço, aqui Robson Ramos, e a gente fala das coisas do São Paulo depois de Goiás 0, São Paulo 0, São Paulo classificado para as quartas de final da Copa do Brasil. Essa é a parte que vale da informação toda. Quem me acompanha na Band FM deve ter me ouvido falar. Eu já tinha falado ontem no Band FC, que é a nossa live de futebol lá, e repeti hoje, quando foi para falar dos palpites do jogo. O meu palpite foi 0-0 num jogo horrível. Eu ainda fiz esse complemento. Parece que eu estava adivinhando. Mas não é tão difícil de imaginar, né? Então você junta alguns elementos. O São Paulo já não costuma jogar bem contra times menores. É sempre uma preguiça desgraçada. Estava vencendo o confronto por 2-0. Para sair, teria que tomar 2 gols de diferença para ir para os pênaltis. Aí você tem um adversário que claramente é mais fraco e que vai ter muita dificuldade de fazer os tais 2 gols, quanto mais 3. Aí o time, mesmo que tente ser convencido pelo técnico de lutar pelo resultado e tal, o time não vai assimilar e vai jogar do jeito que jogou. E aí, como o Goiás é um time muito frágil, o jogo ficou horrível. Como a arbitragem é perdidíssima, o jogo fica tétrico, foi o que a gente viu. Então, fica só o resultado mesmo, vale pelos 2-0 da primeira partida. No jogo de hoje, tudo muito ruim, pouca coisa dá para analisar, mas o São Paulo fez o resultado que precisava fazer. Lamento o final do jogo. O final do jogo foi todo ruim para o São Paulo, com essa bagunça que teve lá. E assim, jogador de futebol tem que deixar de ser burro, né? Porque a essa altura muita gente deve estar puta com a arbitragem porque expulsou o Alan Franco. Mas ok, aí eu te pergunto, tem motivo pro cara chutar a bola na torcida? Provocou, cara. É provocação. Aí você tem mais uma chance. O jogador do adversário vai para cima de você, peita e tal. Você percebe que aquilo pode dar errado. O que você faz? Continua na confusão. Então, primeiro, não devia ter provocado. Segundo, uma vez na confusão, se não é para bater, então sai dali, cara. Sai dali, põe a mão na frente, sai de perto, acabou. Mas não, ficou lá, ficou provocando, ficou tomando peitada, tentou dar cabeçada, foi expulso. Foi expulso. Não tem o que falar, cara. O árbitro tá lá para isso também. Para chamar a atenção do cara quando precisa. E expulsou o Zubeldia. Dessa vez eu não vi o que ele fez. Mas ele deve ter provocado, cara. Não me venham com essa conversa. Não, ele está marcado. Não vem com essa conversa. Tem um monte de árbitro que já foi marcado, técnico que já foi marcado aí, e não é expulso a quantidade de vezes e toma cartão a quantidade de vezes que o Zubeldia toma. Ele enche o saco mesmo. E eu já disse aqui, vou repetir, a diretoria do São Paulo precisa tomar providência. Sabe por quê? Parte da torcida assimilou isso como perseguição da arbitragem. E acha que, vai expulsar. Não mede as consequências. É ruim para o São Paulo. No primeiro jogo das quartas de final, que a gente não sabe contra quem será, pode ser contra o Flamengo. Você pode não ter o Zubeldia no banco, cara. É uma perda. É uma perda e ele tem que entender que é uma perda. E a diretoria do São Paulo precisa conversar com o cara e falar, cara, a gente também acha que, pegam muito no seu pé, mas é o seguinte, não dá motivo. Ele falou outro dia na coletiva, eu não vou mudar. Bom, tem um comportamento à beira do campo que é, sim, obrigatório a mudança, não tem o que fazer. Não dá. Não me venha dizer que é normal o cara ficar correndo de uma ponta na outra. Pode ser legal, envolvimento com o esporte, envolvimento com o time, mas não é para fazer. Ninguém faz igual ele faz. Então, e ele acha que tá certo. Não tá certo, cara. Não vai prejudicar o time assim ainda. Mas tudo bem, eu vou continuar sendo a voz solitária no deserto a meter o pau no Zubeldia por causa desse comportamento dele. Eu que sempre o elogio pelo seu trabalho de técnico de futebol. Se fosse só isso,
estava muito bom, mas não adianta, ele insiste em fazer. Então, na volta da Copa do Brasil, já não vai ser ele, na ida das quartas. E não vai ter o Alan Franco, que é um dos caras mais regulares da equipe hoje, por burrice do próprio Alan Franco. Burrice, burrice. Outra coisa que é burrice, tá, não vou falar assim, porque senão tem gente que vai ficar brava. Mas é assim, você vai, olha, a internet é um negócio. Você vai lá, tá coalhado de gente de novo pegando no pé do Luciano. O Luciano jogou mal, mesmo. Então, saiu para jogar mal, porque ele estava jogando mal. Mas cuidado com as interpretações por aí. De repente, alguém tirou da cartola aquele coelho de que o Lucas e o Luciano não podem jogar juntos. De novo essa história. E, por exemplo, quando o São Paulo ganhou do Flamengo, ganhou força um grupo de pessoas dizendo assim, não, porque hoje o Luciano não jogou, o time foi bem. Mentira. Teve um monte de jogos muito bons do São Paulo em que o Luciano estava em campo com o Lucas. Então, o problema é quando o Luciano está mal, ele, como estava hoje. Com o Luciano bem, ele é do time titular. E assim, eu vou explicar de novo, porque parece burrice. Primeiro tem o seguinte, na internet acontece muito o seguinte, nem todo mundo tem conhecimento aprofundado, isso é verdade, mas tenta dar a impressão que tem. E nem todo mundo cria o próprio raciocínio ou o próprio argumento para falar sobre a formação de um time de futebol. Então muita gente tenta encaixar o discurso que houve de pessoas que são supostamente mais esclarecidas ou mais articuladas, e aí encaixar um discurso que combina com aquilo que a pessoa pensa para ela dizer é isso. Então, por exemplo, tem comentaristas que já defenderam antes que Lucas e Luciano não podem jogar junto, porque o Lucas fica isolado na ponta direita e o Luciano no meio não rende, porque ele renderia como atacante. Isso não é mentira. Mas tem uma coisa. Aqui nesse canal a gente já falou e dá para comprovar em campo. Inclusive que essas pessoas se perdem. Já faz tempo que o próprio Zubeldia mudou isso. Desde o jogo com o Corinthians, eu tenho dito, observe e preste atenção. O Lucas não fica mais preso na ponta com o Luciano em campo. A maneira de jogar do São Paulo hoje com os dois, primeiro é o seguinte, o Zubeldia coloca o Luciano ali porque ele confia e porque neste sistema que ele montou depois do jogo do Vasco, que contempla 4 jogadores na frente quando o São Paulo tem a posse, lembra lá do Simbalom com balão que ele fala isso? Na cabeça dele funciona assim. Lucas, Luciano, Caleri e Ferreira. Mas o Lucas trabalha as jogadas pelo meio. Outra coisa, o Zubeldia entende que o Lucas rende bem pelo lado. Então há algumas jogadas que ele faz pelo lado. Quando o time está com o Igor Vinícius, o Igor faz a passagem, o Lucas sai do lado direito e centraliza. E trabalha centralizado. E quem abre para o lado é o Luciano. Por favor, assistam os VTs. Especialmente do jogo do Corinthians para cá. Não caiam no truque fácil. Isso já aconteceu, mas foi mudado. E depois que mudou, o São Paulo passou a jogar muito bem com os dois juntos. Mais um detalhe, o rendimento do Lucas melhorou com o Luciano ao seu lado. Então, quando tá tudo certo que eu digo, quando o Luciano tá bem. O Lucas joga melhor com ele. Agora, há uma formação, quando tem o Rato pela direita com o Lucas centralizado e o Rafinha, também costuma dar bom. Então não tirem o Luciano da equação. O Luciano é um jogador importantíssimo para o São Paulo. É o mais decisivo jogador do São Paulo. É o autor do primeiro gol do jogo contra... Aliás, o autor do segundo gol do jogo contra o Goiás, esse que a gente acabou de ver, cujo São Paulo utilizou para classificar para a quarta de final. Então, essa malhação
sistemática em cima do Luciano é ridícula. O Luciano é o artilheiro de São Paulo no ano. Não está bem nas partidas mais recentes. Isso é uma verdade. Agora, atrapalha o time de jeito nenhum. Eu vou repetir. Desde o jogo com o Corinthians, o Lucas não fica mais preso do lado direito com o Luciano em campo. Ele até fica ali, recebe a jogada por ali, entra centraliza a jogada e passa a trabalhar ali. E o Luciano é quem se desloca para a ponta. Isso é feito várias vezes dentro do jogo. E com o Luciano, o Lucas melhorou. Peguem o jogo do Criciúma, o jogo do Bahia. Vejam isso. Agora, ele não está bem. Hoje, Luciano não jogou bem e mereceu sair. Teve outros jogos recentes onde ele também não jogou bem. Então, são coisas diferentes. O Luciano joga mal e o Luciano com o Lucas atrapalhar o Lucas. O Zubeldia já arrumou isso. Então não digam bobagem. A atuação dos dois times muito fraca, com o São Paulo só administrando, aquilo que a gente falou no começo, acaba sendo uma coisa meio inerente a essa condição. Agora é aguardar o jogo das quartas de final, ver contra quem vai. Com relação ao time, a especulação é de que no domingo contra o Atlético Goianiense deve jogar um time misto. Eu acho que tinha que ter sido hoje, mas o Zubeldia preferiu o time mais inteiro hoje, descansa contra o Atlético e joga contra o Nacional. Por que eu acho que tinha que ser contra o Atlético o time completo? Porque eu acho que o Campeonato Brasileiro não pode desperdiçar. Não vai perder para o Atlético Goianiense em casa, mas num jogo com metade do time reserva, você pode se complicar, tomar um gol besta ou não conseguir fazer gol por causa de uma decisão, às vezes, equivocada. Eu acho que o equívoco foi colocar o time titular ou mais titular hoje do que no domingo. Eu colocaria mais reservas hoje, não todo mundo, e mais titulares no domingo, também tirando alguns titulares, deixando alguns reservas ali. Paciência. Tá com um cara que ele desenhou já esse time, vai ter o Nestor, pelo jeito vai ter o Michel Araújo, deve ter o André Silva na frente, que foram jogadores que acabaram entrando hoje. Não dá para falar muito de atuações específicas, porque o Goiás também não ajudou. Vou dar um 7 para o Rafael, nas poucas vezes em que ele foi exigido, ajudou. O Rafinha fez uma partida correta do lado direito, talvez o único jogador muito lúcido do São Paulo com relação ao que tinha que fazer em campo. 7,5 para ele. A zaga, atuando, foi muito bem. 7,5 para o Arboleda e 8 para o Alan Franco. Mas por causa da expulsão, vamos abaixar essa nota dele pela metade para 4, porque foi burro. Na expulsão foi burro. O Wellington dá para dar um 7. Agora, o time do meio para frente foi mal, né? O Luiz Gustavo jogou muito bem de novo, 7,5 para ele. Bobadilha ajudou mais que atrapalhou, mas não construiu muita coisa. Nota 6 para ele. Poucas vezes a bola chegou bem para o Lucas poder trabalhar. Quando ele trabalhou bem, por isso vai ficar com 7. Luciano jogou mal, nota 5 para ele. Caleri, mais força do que técnica, mas também com muita dificuldade de receber bola. Então, no pouco que atuou bem, leva outro 7. Ferreira está aprofundando aquele seu negócio de entrar na área e não saber o que fazer com a bola. Nota 5 para ele, o Zubeldia precisa corrigir isso urgente. O cara vai muito bem pela ponta, mas quando entra na área, quando é para participar da definição da jogada, participa mal. E ele não estava assim. Entraram o Rato no lugar do Luciano. Entrou bem o Rato para mim. Nota 7 para ele. Jogou melhor que o Luciano. Mas por ele, não por causa de posicionamento só. Entrou o Nestor no lugar do Ferreirinha. Se deslocou, se mexeu e tal. Não tocou tanto na bola assim, dá para dar um 6,5 para ele. O Michel Araújo entrou no lugar do Lucas e foi trabalhar mais do lado esquerdo do que do direito. Quem ficou ao lado do direito foi o Rato também. O Lucas saiu provavelmente por cansaço. Ele não estava jogando mal. E o Caleri saiu no finzinho para entrar o André Silva. E depois dali teve a confusão. O jogo terminou 0-0. E foi isso que a gente viu. Domingo tem o Atlético Goianiense. Obrigatória vitória em casa. Mesmo que São Paulo estivesse em 19º lugar. É obrigatório. Principalmente se estivesse em 19º. Né? Obrigatório vencer em casa domingo. Obrigatório. Obrigatório. É aquilo que eu falei. Pacto pelas 10 vitórias do Brasileiro. Ele tem que existir. Valeu, gente. Até a próxima.